Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui para dar continuidade ao nossa sequência de vídeos de QGIS 3.16, né? E como eu tinha afirmado no último vídeo, né, que nós iríamos fazer uma menção à seleção de feições por atributos. Eu mostrei no outro vídeo como fazer seleção de feições por atributos não numéricos, né, letras e caracteres. Nós hoje vamos utilizar os operadores existentes do QGIS para fazer a seleção baseada em números, né, atributos numéricos, né. E aí a gente vai deixar os strings de lado e vamos trabalhar com atributos numéricos. Claro que a gente vai tentar resumir para que o vídeo não fique muito longo. E essa é uma das características que eu tenho, é de fracionar as explicações em vários vídeos a fim de reduzir, né, o tempo de permanência muitas vezes do usuário, seja na tela de um smartphone ou até mesmo em um computador, para que ele faça os procedimentos com mais tranquilidade e não ter que ficar procurando num vídeo muito longo em que parte está cada coisa. Então nós fracionamos os vídeos com esse objetivo. Então, feita essa explicação, vamos aqui ao QGIS, ok? No QGIS nós estamos aqui a nossa tela em branco, devidamente configurada com o SRC, ok? O SRC tem um vídeo também no canal para a configuração dessa tela, ou melhor, desse item aqui, né? Configuração do SRC nas duas versões, 2.18 e 3.16, mas não muda muita coisa. Nós vamos agora importar um arquivo vetorial. Eu venho aqui com o mouse nesse Vzinho na barra lateral, né, no gerenciador de camadas, e clico nesse Vzinho estilizado aqui de vetorial. Quando eu clico, abre-se essa janela e eu venho aqui, ó, do lado esquerdo, onde está destacado aqui, não é um raster, é um vetor. Então eu leio a palavra vetor e clico. Venho em seguida, verifico que é arquivo, porque eu vou trazer um arquivo específico para não encher meu gerenciador de camadas de um monte de camadas aqui, né? E aí eu venho aqui, ó, clico nos três pontinhos, vou de novo, ó, base de vetores, venho aqui do lado, ó, buscar três pontinhos, certo? Aí eu venho aqui onde está contido o meu material, ok? Tá aqui os shapes. Quando chega aqui, tá um monte de arquivos com nomes repetidos e extensões distintas. Eu venho aqui nessa caixa todos os arquivos, mas dessa vez eu aperto nela e faço a seleção do arquivo que eu desejo visualizar. No caso são shapefiles. Olha, achei aqui no S, está organizado em ordem alfabética. Você vem até o S, clica. Em seguida você procura, né, no meu caso aqui eu vou procurar um arquivo de polígonos chamado Oeste Potiguar, que são os municípios da região Oeste Potiguar, com a população dos dois últimos censos até o presente dia de hoje. Ele trava aqui, olha só. Em seguida eu venho adicionar a camada. Pronto, aqui está a nossa camada. Essa camada, ela possui um banco de dados associados os municípios têm um banco de dados associado a eles, que foi atualizado. Quando ele chega de IBGE, ele chega apenas com um censo. Eu peguei dados dos dois censos e fiz a atualização desses dados. Eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso, né? Como anexar dados de uma planilha de Excel com um indexador no seu shape, né? Mas isso fica para outro momento. Nesse momento nós vamos fazer uma seleção desses dados que já estão nos shapes. Vejamos aqui a tabela. Para verificar a tabela de atributos, eu procuro esse ícone aqui, abrir tabela de atributos. Aqui está a nossa tabela de atributos, certo? Nós temos população e população atual. Nós precisamos fazer consulta sobre as duas coisas, ok? População do censo anterior e população do censo ainda vigente. Esse censo já tem 10 anos, 11 anos já. Então nós vamos trabalhar em cima disso. Vou fechar aqui. Professor, onde é que eu faço essa busca para selecionar um município desse baseado em valores numéricos? Do mesmo jeito que o vídeo anterior, eu venho aqui, ó, selecionar feições usando uma expressão. Clico, abrir o nosso operador, que nós já conhecemos. Nesse setor central aqui, que está em cinza escuro, estão todos os operadores. E nós vamos utilizar esses operadores, né? Ou seja, os comandos, atalhos para comandos. Desse lado esquerdo está aqui o setor que fica
a sintaxe, ou seja, a escrita do processo, e aqui as informações sobre esses comandos que eu estou estruturando. Então, selecionador por expressão aqui. Aqui nessa parte está os operadores básicos: igual, mais, menos, dividir, vezes, potência com operador. Aqui tem concatenação de string, né? Concatenar significa associar um outro. Aqui tem parênteses, fecha, né? E aqui tem uma linha que você pode colocar na sintaxe que você vem escrevendo. Mas vamos usar o caminho mais rápido para escrever aqui, que é utilizar esses comandos já pré-estabelecidos. Primeira coisa que eu venho aqui é campos e valores. Olha só aqui, campos e valores. Ele vai listar para mim todas as colunas do meu shape, tá certo? As colunas contendo os dados. Então vou aqui em população atual, beleza? Clico duas vezes em população atual. Quando eu clico duas vezes em população atual, ele já faz, né, a sintaxe aqui: aspa, pop atual, que é o nome da coluna, fecha aspas. Aí eu posso optar por alguns operadores. Eu poderia pedir um valor população atual com uma coluna numérica igual, mas eu não acertaria facilmente. Então eu posso utilizar operadores. Qual seria o melhor caminho para utilizar esses operadores? Eu venho aqui nesse item, operadores, tá certo? Quando eu clico aqui, nós temos alguns operadores, ó. Nós temos o operador nulo, né, resto de divisão, nulo, vezes, né, divisão, né, potenciação, uma série deles. Vou usar esses fatores aqui: maior, maior igual, menor igual, por exemplo. Ainda tem and, I like, in, is, like, not, or. Então, ou um valor ou outro, e, né? E a gente faz esse tipo de expressão. Eu vou colocar aqui um valor maior. Eu sei que é a população. Então, desses 63 municípios que eu tenho aqui, eu queria saber qual município possui população superior a 5.000. Então, eu digito 5.000. A sintaxe ficou pop atual maior que 5.000. Valores iguais a 5.000 não vão aparecer, porque não tem maior igual, é maior que 5.000. Aqui na pré-visualização não tem nenhum valor, erro de sintaxe. Por quê? Porque não aparece expressão inválida. Aqui apareceria a estrutura expressão inválida, tá vendo? Se eu não colocar nada, volta aqui a expressão inválida. Se eu colocar um valor, ele não dá expressão inválida. Feito essa escrita, eu verifico que não há na pré-visualização expressão inválida. Selecionar feições. Pronto. Todos os municípios em amarelo possuem população acima de 5.000 habitantes. Tá certo? Então, populações acima de... Se eu inverter, populações abaixo de 5.000 vão inverter, logicamente, um e outro, né? Mas esses municípios possuem população acima de 5.000 habitantes. Quais seriam eles? Se eu for aqui na tabela de atributos, né, eu vou promovê-los aqui, vou otimizar a tabela, pronto. São esses municípios. Os demais municípios, dos 62, 37 tem população acima de 5.000 habitantes, ok? Professor, eu quero apagar para fazer uma nova seleção. Então eu venho aqui nesse ícone, desmarcar feições da camada ativa atual, desmarquei. Em seguida eu volto aqui na expressão, ele zera. Mais uma vez eu venho em campos e valores, pop atual. Eu vou lá em operadores. Agora eu vou fazer uma operação menor ou igual que 4.000, ok? Menor ou igual que 4.000. Selecionar feições. Olha só, todos esses municípios têm população menor ou igual que 4.000. Tá bom assim, pessoal? Quais são eles? Eu venho na tabela de atributos, posso olhar que população menor ou igual que 4.000, são esses aí, ó. Tá certo? O nome de todos os municípios. Eu não vou citar o nome desses municípios e tal, porque é muito regional, mas estão todos aí, né? Eu tenho recebido alguns comentários do pessoal que tem assistido esse vídeo de outras regiões do país, e aí eu cito os municípios como se eles conhecessem, eles não conhecem, né? É natural. Se você chegar para mim com um vídeo do Paraná, lamentavelmente eu não vou conhecer, né? Quem sabe um dia eu vou visitar o Paraná, conversar com os colegas paranaenses das universidades lá, profissionais da área de geoprocessamento, para a gente bater um papo, e aí eu possa vir a conhecer tudo isso, né? Mas a princípio não.
Então nós temos essa expressão. Nós podemos fazer expressões um pouco mais elaboradas. Eu vou mais uma vez, clico aqui, ó, selecionar camada, campos e valores. Eu posso tentar combinar. Olha, pop atual maior, aí vem operadores, ok? Maior ou igual que 5.000. Aí eu vou usar um operadorzinho aqui, AND. Aí eu vou de novo, pop atual, operador de novo, menor ou igual que 15.000, ok? Vamos ver se isso funciona. Beleza? Nessa sintaxe aqui eu quero saber os municípios que têm população entre 5 e 15.000 habitantes, tá bom? E desses municípios com população entre 5 e 15.000 habitantes, são exatamente esses em amarelo aqui, ok, pessoal? Olha só, todos esses municípios têm uma população no intervalo de 15, né, de 5 a 15.000 habitantes, tá bom? E quais são esses municípios? Aqui, ó, são eles aqui, você vê na tabela. Vamos promover aqui esses municípios para termos uma noção. Nessa região, 28 municípios dos 62 têm população entre 5 e 15. São cidades muito pequenas, né? E aí a gente já faz essa pré-suposição que são cidades pequenas, tá certo? E aí pode ser sua área de estudo, sua avaliação em cima desses municípios. Eu só tenho 62 polígonos que representam municípios da região oeste potiguar, né? Eu posso aproveitar isso agora para fazer algumas vamos dizer assim, algumas atividades extras. Tipo, se eu selecionei aqui, eu posso saber estatística, só para a gente avançar um pouco mais aqui nesse conhecimento. Você vê que nessa seleção eu usei maior, igual, menor, igual e AND. Então você pode explorar os outros operadores aí. Sempre que você utilizar ou aplicar um operador aqui, ó, seja ele qual for, AND, você tem uma instrução aqui que está em português. Na maioria das vezes você pode tentar segui-las com calma e vai conseguir, ok? Ó, tá vendo aqui, like. Então você tem uma série de instruções que dá para seguir. Eu fiz um exemplo mostrando o potencial e atuação desses operadores que a gente tem aqui. Por fim, eu posso mostrar aqui, olha só que mostrar resumo estatístico. Tá vendo esse símbolo de somatório roxo aqui? Se o seu software, né, não tiver, você pode ativar o símbolo, né, porque ele está nessa ferramenta, caixa de ferramentas aqui, né, que a gente liga painéis. Você vem aqui com o botão direito do mouse aqui e verifica barra de ferramentas, tá certo? E aqui na barra de ferramentas você tem barra de ferramentas, ferramentas de projeto, complemento de... e você vai verificando qual que é essa ferramenta aqui que você tem a mexer, mas a gente já ativa ela. Quando eu venho nesse símbolo aqui, eu posso vir aqui, ó, quando eu clico nele, eu teria como escolher aqui o shape que está na minha camada. Só tenho um, só aparece esse. Em seguida, eu posso escolher a coluna pop atual. Olha só, ele fez todos os municípios. Os 62 municípios, ele fez a soma da população, 826.707 habitantes. A média por município é 13.333 habitantes. A mediana, desvio padrão, mínimo, máximo. Se eu quiser mais variáveis, eu ligo e desligo aqui, ó. Clica aqui nessa setinha, tá certo? Aqui do canto inferior direito. Mas eu quero fazer uma pergunta simples. Professor, se eu quiser saber apenas os municípios em amarelo, que eu acabei de fazer seleção entre 5 e 15.000 habitantes, eu clico aqui nesse quadrado no canto inferior esquerdo do quadro, ó. Ele vai dar 28 municípios, soma 250.000 habitantes apenas, esses 28 municípios. Olha a média como cai. A média caiu para 8.938 habitantes por município. A mediana, o desvio padrão é relativamente alto, né? O mínimo 5.200 e o máximo 13.000. O intervalo é esse menos esse, a minoria, a maioria, lógico, e
a variabilidade dos cálculos que estão aqui. Então, qualquer município selecionado, ele te dá uma análise estatística prévia, não só sobre a população atual. Ele te dá sobre a população antiga. Antes era esse valor aqui, a população antiga. Então, você pode escolher qualquer coluna numérica. A área, mesmo jeito, ó. Aqui em quilômetros quadrados, a média da área de cada município aqui, o total. Enfim, ele pode te dar uma série de análises estatísticas apenas dos municípios selecionados ou então de todos, ó. Basta clicar aqui, tá bom? Isso aqui foi só um plus, né, que a gente deu mediante essa ferramenta aqui que nós chamamos mostrar resumo estatístico, esse somatório roxinho que tem aí. Ok, pessoal? Para não estender muito o vídeo, eu espero que tenha sido útil, pelo menos essa introdução sobre as nossas consultas por atributo utilizando números, ok? Espero que tenha sido útil e nós estamos à disposição. Em breve nós vamos voltar com outros vídeos do canal que sejam úteis, voltados para QGIS e também para Spring brevemente, né? A gente vai ter que dar uma olhada se as versões do Spring modificaram muito, embora o Spring esteja um pouco jogado de lado, mas o Spring é uma ferramenta que eu acho de vez em quando bom utilizar, porque ele tem algoritmos muito poderosos envolvidos nele, e é um software que não é muito fácil na interface dele, no comando, mas tem resultados excelentes. Mas o QGIS tem dado também excelentes resultados, mas nós vamos trabalhar ainda mais vídeos para o canal, ok? Espero que tenha sido útil, né? Vou descartar aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais vídeos para instrução em nosso canal. Até mais. Ok, valeu.